Gatos e hoje vamos trabalhar com figuras semelhantes. Duas figuras são semelhantes quando elas têm a mesma forma, não necessariamente o mesmo tamanho. Se tiver o mesmo tamanho, é um caso especial de semelhança, são figuras congruentes. Então, para trabalhar essa ideia de semelhança, vamos falar de ampliação e redução. Por exemplo, o mapa é uma redução do tamanho real, certo? Então vamos lá. Ampliação e redução tem que atender duas coisas. Os ângulos têm que ser congruentes, têm que ter as mesmas medidas, e os lados entre as figuras têm que ser proporcionais. Então, observe a imagem abaixo. Temos duas fotos, né? Duas imagens. De observar, os ângulos são congruentes porque elas têm a mesma forma, tá vendo? Agora falta verificar se os lados delas são proporcionais. Se os lados forem proporcionais, então vamos ter que essas duas figuras são semelhantes. Essa figura é uma figura 3 por 4. Então, esse lado mede 3, esse lado mede 3, 4, 4. Essa figura é uma 6 por 8. Então, aqui mede 6 e a altura 8. Percebe-se que quem que é o lado correspondente, o lado homólogo do AB? É o EF. O AB mede 4, o EF mede 8. Então, 8 é o dobro de 4. Quem que é o homólogo de BC, ou correspondente BC? É o FG. Então, o BC mede 3 e o FG mede 6, que é o dobro. Então, essas duas figuras são semelhantes, porque os seus lados são proporcionais e os ângulos são congruentes, porque têm a mesma forma. Então, matematicamente, vamos falar de congruência. Para eu provar que que os lados dessas figuras são proporcionais, são medidas proporcionais, a razão entre os homólogos, os lados correspondentes, sempre dá o mesmo valor. Ou seja, se eu pegar o AB e dividir pelo homólogo dele, que é o EF, vai ser igual eu pegar BC dividido por FG, que é igual a CD dividido por GH, que é igual a DA dividido por HE. Então, vamos ver. AB sobre AF, 4 oitavos. Sobre, é a mesma coisa de ser 3 sextos, que é a mesma coisa de ser 4 oitavos, que é a mesma coisa de ser 3 sextos. Se essas frações realmente forem equivalentes, derem a mesma razão, fica provado que os lados dessas figuras são proporcionais aos lados dessas figuras. Então vamos lá. 3 sextos, se você simplificar, vira fração meio. 4 oitavos, se você simplificar por 4, também dá fração meio. 3 sextos, simplificar por 3 dá meio. 4 oitavos, se você simplificar por 4, dá meio. Ou seja, a razão entre os lados homólogos dessas figuras sempre deu uma constante, deu meio. Então está provado. Essas figuras são figuras semelhantes. Esse tio aqui ó, é o símbolo de semelhante. Essa razão aqui, que foi uma constante, meio, chama razão de semelhança. Como eu fiz da primeira figura para a segunda figura, a razão 1 sobre 2 significa que a primeira figura é a metade da segunda figura. Então, a figura da primeira que eu coloco, as medidas eu coloco no numerador. A segunda eu coloco as medidas no denominador. Então, eu calculei a razão de semelhança da primeira figura para a segunda figura. Se eu tivesse calculado da segunda para a primeira, ia dar tudo invertido, ia dar 2 sobre 1. Ou seja, a segunda figura é o dobro da primeira. Vamos ver outro exemplo. Eu vou pegar a figura 1 de novo, só que agora eu vou associar ela a outra figura. Também parece, os ângulos são congruentes e ela parece ser uma ampliação da figura 1. Esse lado aqui mede 3, aqui mede 9. Esse lado aqui mede 4, aqui mede 12. Então, as medidas da figura 3
é o triplo das medidas da figura 1. Então, elas são as medidas, os lados são proporcionais, os ângulos são congruentes. Então, essas duas figuras são semelhantes. Provando que elas são congruentes, os lados. Então, para provar que os lados são congruentes, eu vou pegar o AB e dividir por IJ, e tem que dar igual ao BC dividido por JK, que tem que ser igual a CD sobre KL, que tem que ser igual a DA sobre LI. Então, vamos ver, deu esses números aqui. 4 sobre 12 igual a 3 nonos, igual a 4 sobre 12 igual a 3 nonos. Se eu simplificar elas, por 3 dá 1/3. Por 4 também dá 1/3. Por 3, 3 por 3, 1, 9 por 3, 3, dá 1/3. 4 dozeavos por 4 dá 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3, também dá 1/3. Ou seja, as medidas dos lados dessa figura são proporcionais às medidas do lado dessa figura. Então, essas duas figuras são proporcionais. Então, a figura 1 é semelhante à figura 3. Essa razão de 1/3, como eu fiz da figura menor para maior, significa que a figura menor é 1/3 da maior. Se eu tivesse feito o contrário, colocado os denominadores, trocar o denominador com o numerador, ia dar 3 sobre 1, ou seja, a figura maior é o triplo da menor. Se eu quiser calcular a razão de semelhança da primeira para a segunda, eu coloco as medidas da primeira no numerador. Se eu quiser calcular a razão de semelhança da terceira para, no caso aqui eu faço a segunda figura, da segunda figura para a primeira, eu coloco da segunda figura no numerador. Então, vou deixar uma para vocês fazerem. Essa aqui vai estar numa atividade que ela vai estar disponível num link na descrição desse vídeo. Eu vou pedir para você verificar se essas duas figuras são semelhantes e qual que é se forem semelhantes, qual que é a razão de semelhança. Então eu peguei a figura 2 e a 3, né? Então, boa sorte. Polígono semelhante. Dois polígonos são semelhantes se tiverem ângulos internos correspondentes congruentes com a mesma medida e os lados homólogos serem proporcionais. Então, observe esses dois quadriláteros aqui. Eu tenho dois quadriláteros, o ABCD e o quadrilátero EFGH. Se eles são semelhantes, eles têm que atender duas coisas. Primeira coisa, os ângulos internos correspondentes são congruentes. Quem que é o correspondente A? É. Quem que é o de B? F. Quem que é o de C? G. Quem que é o correspondente de D? H. Se esses ângulos forem congruentes, tiver a mesma medida, então atende esse primeiro passo. Então vamos lá. O A é 90, o E é 90, ok. O B é 53, o F é 53, ok. O C é 127, o G é 127, ok. O H é 90, o D é 90. Então, os ângulos internos correspondentes são congruentes. Agora, falta verificar se os lados homólogos são proporcionais. Então, se eu pegar aqui AB sobre EF, tem que ser igual a BC sobre FG, que tem que ser igual a CD sobre GH, que tem que ser igual a DE sobre DA. Então, vai ser 9/3, 9 sobre 3 é igual a 7,2 sobre 2,4, que é igual a 4,8 sobre 1,6, que é igual a 6 sobre 2. Eu já coloquei a resposta aqui, né? Então, se você simplificar essas frações, sempre vai dar 3 sobre 1. Ó. Simplifica por 2, dá 3 sobre 1. 4/8 você poderia multiplicar por 10, aí ia dar 48 sobre 16, e ir simplificando até dar 3 sobre 1. Ou então aqui eu dividi logo por 1,6 por 1,6, deu 3 sobre 1. O 7,2 sobre 2,4, você pode multiplicar por 10, os dois vai ficar 72 sobre 24, e vai simplificando por 2, por 2,
por 3, por 2, aí vai dar certo. Ou, aqui no caso eu já dividi logo por 2,4 por 2,4, também deu 3 sobre 1. E 9 sobre 3 simplifica por 3, dá 3 sobre 1. Então, todas essas razões deu o mesmo valor, então elas são equivalentes. Ou seja, os lados dessa figura, as medidas do lado dessa figura são proporcionais às medidas do lado dessa figura. Então, atende os dois requisitos. Então, o quadrilátero ABCD é semelhante ao quadrilátero EFG. E aqui, ó, então, aqui ficou errado, aqui é o triplo 3. A razão é de 3 para 1. Ou seja, a primeira figura é o triplo, né? Erro de mouse. Então tá aqui. Essa razão de semelhança de 3 para 1 quer dizer que a primeira figura é o triplo da segunda figura. Então essa figura é 3 vezes maior do que essa. Tá aí. Então o quadrilátero ABCD é semelhante ao quadrilátero EFG e a razão de semelhança é 3 sobre 1. O outro tipo de exercício é assim. Eu já afirmo que as duas figuras são semelhantes. Então, por exemplo, aqui tem dois triângulos ABC e o triângulo DEF. Eu já afirmei que as duas figuras são o quê? Semelhantes. Calcula X. Se essas duas figuras são semelhantes, elas atendem duas coisas. Os ângulos correspondentes são congruentes. Então, no caso aqui, já dava para ver, né? 90, 90, 60, 60, 30, 30. E os lados, as medidas do lado são proporcionais. Ou seja, se eu pegar AB sobre DE, é a mesma coisa de eu pegar BC sobre EF, que é a mesma coisa de eu pegar 8 raiz de 3 sobre 6 raiz de 3. Então, tá aqui. Então, uma dessas dicas vai me ajudar a descobrir o valor de x. A dos ângulos não ajuda, quem me ajuda é essa daqui, ó. Eu tenho essa igualdade de razões. No caso, para resolver, eu vou precisar de duas. Uma é a que tem x. E agora a outra eu vou escolher qual eu acho mais fácil. Vou escolher essas duas. Então, eu posso igualar as duas, está aqui. Então, isso aqui é uma proporção. Aí tem uma propriedade que fala que o produto dos extremos é igual aos produtos dos meios. Ou multiplicar cruzado. E aí você resolve. 8 vezes x, 8x. 6 vezes 16 dá 96. 8x é igual a 96. X é igual a 96 dividido por 8. X é igual a 12. Então, aqui é 12. Então, o livro didático que a gente adota é A Conquista da Matemática. Essa matéria está nessa página aqui, ó, 159 a 163. Então, vou deixar o link da atividade extra na descrição desse vídeo e é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Ah, não!